Muito bem, sejam todas muito bem-vindas. Como sempre, né? Nossa semana começa bem. Segunda-feira, nosso encontro semanal aqui, e cada semana com um tema muito importante. Essa semana a gente deixou vocês curiosos, né? Que tema será? Tan, 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 não é? E foi um tema muito bem pensado, porque é um tema que, na verdade, quando a gente resolve essa questão, a nossa vida muda. É uma virada de chave na vida. Então, eu vou começar aqui para vocês compartilhando uma tela para a gente começar a tratar desse tema. Muito bem. Eis o tema: da vítima ao protagonista. O poder de reescrever a própria história. Que interessante, né, gente? Quando a gente fala assim de vítima ao protagonista, o que será que nós queremos dizer com isso? Que muitas vezes, devido até mesmo aos problemas emocionais que cada um passa na infância, nós esquecemos que nós somos protagonistas da nossa vida. Nós somos o principal elemento da nossa vida. O que que é um protagonista? É quem pega o papel principal de uma novela ou de um filme, né? Será que nós somos protagonistas da nossa história? Ou será que o papel de vítima nos impede de sermos o protagonista da nossa história? É o que nós vamos ver um pouco hoje, tá bom? Bem, se você pudesse olhar para a sua vida hoje, como se ela fosse um filme, faz uma análise aí da sua vida, faz um filme da sua vida. Você estaria sentado na primeira fileira assistindo a sua vida passar, ou você estaria atuando, tomando decisões e mudando a sua história? Olha que pergunta importante. Será que eu estou só assistindo a minha vida passar e não fazendo nada? Ou eu estou realmente atuando como o principal personagem da minha vida? Então, nosso tema hoje vai basear nessa pergunta. Essa pergunta muito importante. Este encontro nosso de hoje não é para apontar erros, mas para acordar consciências. Nós vamos mexer lá com a nossa consciência, nós vamos entender se realmente somos o protagonista da nossa vida, ou se mesmo sem querer nós estamos no papel de vítima. Bem, então nós falamos aqui de dois papéis da história da sua vida, da minha vida, da vida de cada um de nós. O papel de vítima e o papel de protagonista. Vocês perceberam que não existe outro papel? Ou vítima ou protagonista. Vamos entender um pouquinho como são esses papéis. Primeiro, nós vamos entender o papel de vítima. A pessoa que vive nesse papel de vítima, a tendência dela é culpar sempre os outros ou as circunstâncias por tudo que dá errado na vida dela. Nunca é ela, sempre é o outro ou a circunstância da vida. Ah, é a vida que eu vivo. Só que tudo na nossa vida são escolhas. Então, o primeiro ponto a pensar. Por exemplo, a pessoa usa frases como: eu não consigo, não depende de mim. A pessoa que ela está no lugar de vítima, ela sempre vai se sentir injustiçada. Ah, mas olha só o que fizeram comigo.
Ah, mas isso não foi justo. Eu não merecia. Sempre vai se sentir assim. Ela sempre vai esperar alguém que venha salvá-la. Ela não consegue sair do lugar, ela precisa de alguém para salvá-la. E o pior de tudo, ela vai paralisar nas dificuldades. Simplesmente uma dificuldade, às vezes até pequena, mas a pessoa paralisa a tal ponto que ela não sai do lugar. Por quê? Porque ela é a vítima das circunstâncias. Ela é a vítima dos acontecimentos. Bem, ser vítima não é ser fraco, é estar preso a uma história que não escreveu conscientemente. Viu que frase importante? Ser vítima não é ser fraco. Então, nós não estamos falando aqui, olha, a pessoa que está no papel de vítima é uma pessoa fraca. Não, ela simplesmente não se dá conta do papel dela de protagonista que ela tem que ter. Afinal de contas, a vida é dela. Ela precisa viver a vida dela. Bem, vamos entender agora um pouquinho o outro papel, o protagonista. A pessoa que ela é protagonista da vida dela, primeiro ponto, ela assume responsabilidades. Ela é responsável pelas suas ações. Então, ela não culpa o outro. Ah, eu fiz isso por isso. Eu fiz isso por aquilo. Porque aquela pessoa fez isso para mim. Não, ela assume as responsabilidades pelas ações dela. Isso é ser protagonista. A pessoa que é protagonista, será que ela não tem medo? Ela tem medo. Só que ela toma decisões mesmo com medo. Essa é a diferença. Ela não permite que o medo paralise a vida dela. Ela toma decisões. Ela é, lembra, responsável. Ela se torna responsável pelas consequências das decisões dela, mas ela toma decisões. Ela enxerga desafios como oportunidades. Sabe aquela frase? A pessoa enxerga problemas em cada solução. Esse é o vítima. A pessoa que é protagonista, ela enxerga solução em cada problema. Essa é a diferença. A pessoa que é protagonista, ela se move, mesmo sem ter tudo definido. Ela quer fazer alguma coisa, ela tem um projeto, ela se move. A gente sabe que até Deus, ele abençoa o movimento, não é só a ideia, né? A gente tem que primeiro se mover para daí vir a bênção. A nossa vida é assim. A diferença entre o protagonista e a vítima não é o acaso, é a postura. Qual a postura que o protagonista ele tem diante da vida? Qual a postura que a vítima tem diante da vida? A postura define. Olha que pergunta importante. Você vai continuar com a postura de vítima ou você quer ser protagonista da sua vida? A decisão é minha? É da Cris? É do outro? Não. A decisão é sua. O protagonista começa pelas decisões, começa pelas escolhas que faz. Bem, precisamos de uma virada de consciência, certo? Então vamos entender um pouquinho mais. O que na sua vida hoje você ainda coloca na mão dos outros? Pense um pouquinho sobre isso. O que na sua vida você coloca na mão do outro?
Logicamente, se somos casados, se temos família, as decisões são em conjunto. Só que você não pode entregar todas as decisões, terceirizar as suas responsabilidades e as suas decisões. Então, é necessário você se colocar na condição de protagonista da sua vida. Cada vez que nós colocamos algo nas mãos de alguém, felicidade, validação, amor, futuro, nós entregamos parte do nosso poder de decidir e de nos tornarmos protagonistas da nossa vida. Bem, o papel de vítima é muito confortável, certo? É super confortável. Você fica ali esperando que o outro faça. Você fica ali sem tomar decisão nenhuma, sem precisar agir. É um papel muito confortável. Por quê? Porque não exige movimento. Você não precisa se mover. Então é confortável. O papel do protagonista é desafiador, porque exige escolhas. Você tem que escolher o que você quer para você, o que você quer para sua vida. Olha que interessante. Só o protagonista vive transformações reais na vida. A vítima não vive transformações reais na vida. Então vale a pena. Feche os olhos de vocês um pouquinho. Feche os olhos, escute essa pergunta e reflita nela. Em qual cadeira eu estou sentado agora? A cadeira da vítima ou a cadeira do protagonista da minha vida? Onde eu estou hoje? Uma boa reflexão, não é? Vamos entender um pouquinho, então, quais são os sinais de que você está no papel da vítima. Porque às vezes a gente está no papel da vítima e não percebe. Então vamos entender. Por exemplo, em primeiro lugar, a vítima ela adia decisões importantes. Por exemplo, sair de um relacionamento ruim, tóxico, mudar hábitos, iniciar um tratamento emocional. Muitas decisões importantes a pessoa adia. Segundo ponto, a vítima sempre tem uma justificativa pronta, na ponta da língua, principalmente para não tomar decisões importantes. Ah, eu não vou conseguir resolver isso por causa dos filhos. Ah, eu não vou conseguir resolver isso aqui por causa do meu trabalho. Ah, não tem jeito. Eu queria, mas qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa para a sua vida não estar evoluindo? Qual a sua desculpa para você não colocar em dia, colocar para frente os seus projetos de vida? Quantos aqui que não pensam, ah, eu vou montar um negócio, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa pela minha família, eu vou fazer um trabalho voluntário, mas não consegue decidir. Você espera que a sua vida vai melhorar sozinha? Você está à espera de um milagre? Você vive como se o tempo curasse tudo, quando na verdade só o movimento cura. Só o movimento. A nossa vida é movimento. A nossa vida envolve não ficar esperando a vida passar, porque depois você olha para trás e pensa: puxa, perdi a minha vida. Olha aqueles anos lá que eu não fiz nada da minha vida. Eu não trabalhei, eu fiquei só me lamentando. Sim. Vamos pensar sobre isso.
certo? Agora, quando você olha, por exemplo, para os seus traumas, para as suas dores, mas não dá o próximo passo, você está se colocando também na atitude de vítima. É mais confortável você pensar assim: coitadinha de mim, eu fui tão injustiçada, como eu sofri, que vida eu tive. Olha lá, como eu amei aquela pessoa e a pessoa não me deu valor. Ai, eu fiz tanto pela pessoa. Em todas as áreas da nossa vida. Se a gente ficar se lamentando, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Pelo contrário, a gente vai criar mais problema. A gente vai ficar nessa situação de vítima, nessa atitude de vítima e não vamos viver nossa vida. Ser vítima cansa. Ser protagonista da nossa vida liberta. Qual a sua escolha? Ser vítima ou ser protagonista? Na maioria das vezes, estamos neste papel de vítima, inconscientemente. Porém, existe situações em que a pessoa faz isso, se coloca numa posição de vítima para chamar atenção, para se sentir importante, para deixar as pessoas tudo ali em volta, conscientemente. Isso é triste. Você sabia que tem pessoas que ficam no papel de vítima porque nesse papel existe um lucro secundário? O que é lucro secundário? Que lucro secundário é esse? Bem, o marido, a esposa, os amigos, os parentes estão todos em volta, todos fazendo todas as suas vontades, como se você fosse um bebê. Afinal, você é vítima. Te paparicam, corre atrás de você. Quando você chama, a pessoa está ali pronta, fica preocupado, fica apavorado, achando que você vai fazer alguma coisa contra a sua própria vida. Daí, o que que acontece? Você está nesse lugar de vítima para obter um lucro secundário. Sente que todos estão te dando atenção, preocupados. Você é o centro do mundo. Parece confortável, né? Eu te faço uma pergunta. Qual o custo emocional e às vezes físico para a pessoa que está do seu lado, fazendo tudo por você e você não melhora, porque não é vantajoso melhorar? Qual é o custo dessa pessoa que você tanto ama e que está ali cuidando de você? Você acha justo com essa pessoa? Até quando essa pessoa vai aguentar essa situação? A pessoa que fica no papel de vítima para obter o lucro secundário, ela corre o risco de perder as pessoas que realmente se importam com ela. Sabe por quê? A pessoa fica exausta. A pessoa acredita que você vai ficar melhor sem ela. Porque afinal de contas, apesar de todos os esforços, você não melhora. Você acha que vale a pena correr esse risco de perder as pessoas que estão próximas de você? Se você está nesse papel de vítima, seja conscientemente ou inconscientemente, a boa notícia é que você pode escolher. Lembra da escolha que a gente está falando desde o começo? Você pode escolher sair desse papel de vítima e tornar-se protagonista da sua vida. Olha que lindo! Você é o ator principal da sua história. Qual o caminho para isso? Qual o caminho prático para você se tornar o protagonista? Vamos lá, tentem anotar aí o caminho. Primeiro, reconheça onde você se esconde.
Você está no papel de vítima? Onde você se esconde? Você está com medo de tomar decisões? Olhe para a área da sua vida que mais dói e se pergunte: o que dependo dos outros que eu poderia estar assumindo hoje? O que que eu poderia estar fazendo hoje para sair desse papel de vítima? Segundo, pare de justificar a sua paralisia. O que que é a paralisia? A vida travada, a vida parada. Não fique justificando, eu não vou fazer isso por causa dos filhos, eu não vou fazer isso porque onde eu moro é difícil, porque isso, porque aquilo. Pare de justificar a sua paralisia. Toda justificativa é uma prisão emocional. Não é culpa, é responsabilidade. A responsabilidade te devolve o poder de agir, de escolher e de viver como protagonista da sua própria vida. O que que você pode fazer para começar? Escolha um micromovimento. Lembra que a gente viu que tem que ter movimento na nossa vida? Então, escolha um micro movimento. O que que é isso? Envie uma mensagem importante. Comece uma terapia individual, se você acha que é necessário. Encerre um ciclo. Dizer não é libertador. Às vezes a gente precisa dizer não. Organize uma área da sua vida. Por exemplo, qual área da vida eu preciso organizar? A minha área profissional? A minha área emocional? Relacionamento? Pense no que você precisa melhorar e invista nisso. Pequenos movimentos. Protagonistas não começam grandes, eles começam pequenos, mas começam. Esse é o ponto. Começam. Cerque-se de pessoas que te puxem para cima. Ambientes terapêuticos, leituras, práticas emocionais, mudanças de rotina, tudo isso ajuda você a ir para cima, ir para o movimento da vida. Quantos de vocês estão pagando um valor simbólico até aqui no grupo, para fazer parte desse grupo nosso aqui tão bom, mas simplesmente muitas vezes não estão presentes? Às vezes até deixa a câmera ligada, mas não está nem assistindo. Deixa que qualquer coisa se torne mais importante do que você. Qualquer coisa se torna mais importante que você. Vamos fazer um exercício de autoanálise. Eu gostaria, se vocês pudessem anotar, se vocês não conseguirem anotar agora, pode, inclusive, depois assistir novamente a gravação e anotar essas perguntas e responder. Pode responder mentalmente ou colocar no papel. No papel é muito melhor, porque vocês podem ler novamente. Primeira pergunta: qual história você está contando para si mesma para justificar por que sua vida não muda? Qual história você está contando? Qual justificativa você está dando para si mesmo? Segunda pergunta: qual atitude você sabe que deveria tomar, mas evita? Qual atitude você está deixando de tomar por medo? Ou até por ser mais confortável deixar outros tomar atitude por você? Terceira pergunta: o que você faria hoje se soubesse que ninguém irá te salvar? Não vai ter ninguém aqui para vir te salvar. E agora? Você continuaria lá no papel de vítima ou você reagiria? Vamos pensar nisso. Perguntas importantíssimas para reflexão.
Olha só essa frase, que interessante. A vida muda quando você para de se explicar e começa a se mover. A vida é movimento. Não fica explicando para você mesmo o porquê que você não faz. O porquê que eu não sou melhor do que eu posso ser melhor. Por que que eu não estou fazendo uma profissão? Por que que eu não estou fazendo um curso? Por que que eu estou adiando meus sonhos? A vida é movimento. Comece. Esse é o ponto. Você não é a história que contaram para você. Que você não é capaz, que você não pode, que você não merece. Você não é essa história. Vítimas sobrevivem. Protagonistas transformam. E hoje você está diante de uma escolha. Hoje eu estou aqui para provocar você. Eu estou aqui para fazer você pensar. Você tem uma escolha para fazer. Continuar repetindo o passado, continuar preso, acorrentado ao papel de vítima, ou se levantar e escrever consciências novas. Hoje, aqui diante de você mesma, olhe para si mesma, olhe aí na câmera, você vai se ver diante de você mesma. Decida. Eu assumo o papel de protagonista da minha vida. Eu assumo o papel de protagonista da minha vida. Repete para você isso. Olha só, olha nessa câmera aí, olha você. Olha que pessoa incrível que você está vendo. É você. É uma pessoa incrível. Quanta coisa você passou. Quanta coisa, quanto sofrimento na sua infância. Quantos nãos, quanta rejeição, quanto abandono, quanta humilhação, quanta falta de amor. E você tá aqui, ó. Você é uma adulta. Você venceu. Você tem tudo para ser o protagonista da sua história. Depende de quem? Olha para a câmera aí e fala. Depende de mim. Depende de mim. Eu quero sair dessa posição de vítima e ser a protagonista da minha história. E vocês merecem isso. Vocês são guerreiras, vocês merecem isso. E eu e a Cris queremos estar aqui, ó. Nós sim, na primeira fileira, ó, aplaudindo vocês, protagonistas da vida de vocês. Certo? Agora nós vamos deixar com a Cris para ela fazer o exercício para ajudar vocês a sair dessa. Nem que você não esteja no papel de vítima, porque eu sei que tem muitas mulheres aqui fortes que não estão no papel de vítima. Mas mesmo assim, olhe com cuidado. Olhe com cuidado, tá bom? Olhe com cuidado para isso e com sinceridade, principalmente, né? Porque às vezes a gente não quer aceitar. Mas olhe com humildade e sinceridade e veja se você tem algo para melhorar nesse sentido, tá bom? Eu vou depois da nossa terapia, eu vou mandar para vocês um exercício em PDF. Aliás, essa semana eu vou mandar vários exercícios em PDF para vocês fazerem exercícios simples, mas que vai ajudar muito vocês a ser o protagonista da sua história, tá bom? Então agora é com você, Cris. Obrigada, Lu. Muito bom essa explicação, viu? Deu para entender bem o que é estar no papel de vítima e o que é ser protagonista. Só que a gente às vezes está no lugar de vítima e não sabe, né? Por isso que essa explicação foi boa para a gente ter consciência, né? De que papel que a gente está. Será que a gente está no papel de vítima ou de protagonista? E se a gente estiver no papel de vítima,
às vezes não foi por escolha, não é escolha da gente. A gente tá ali naquele papel, mas a gente não consegue sair. E por que será que a gente não consegue sair desse papel? O que será que aconteceu na vida da gente, né? Que a gente tá inconscientemente assim, num papel que a gente não gostaria de estar. Então, nós vamos olhar para isso agora. Nós vamos começar a trabalhar com vocês a cura da criança interior. Por quê? Porque a gente sabe que a raiz de todo problema emocional está lá atrás, lá na nossa infância. Então, eu quero começar já o exercício com vocês, fazendo uma respiração profunda. Quero que vocês se concentrem agora só em vocês. Vamos puxar o, o ar pelo nariz, inspirar bem profundamente. Quero que vocês relaxem. Agora é o momento de vocês. Então, inspirem profundamente pelo nariz e solta pela boca. Esvazia tudo a hora que soltar. Mais um pouco, respira. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Pode ficar com os olhos fechados para você se concentrar. E durante essa respiração, deixe o seu corpo desacelerar. Esqueça tudo, como foi o seu dia hoje, se teve algum problema no serviço, se passou muito estresse, como que foi o dia, esquece de tudo hoje, vamos desacelerar. A partir desse momento, fazendo essa respiração, se permita sentir, se permita acessar memórias, acessar sensações. Continue fazendo essa respiração. Agora, eu quero que vocês se imaginem caminhando por um corredor bem comprido. Faça uma imagem mental. Procure ver as imagens. Você está caminhando por esse corredor e lá no fundo desse corredor você vê uma porta fechada. Visualize essa porta. Você vai se aproximando da porta, só você tem acesso a ela, ninguém mais. E você sente que atrás dessa porta tem alguém muito especial para você. Alguém que está esperando você chegar. Agora você está de frente para a porta. Coloque a mão na maçaneta e abra a porta bem devagar. Não entre de imediato, só abra a porta e olhe o que está acontecendo lá dentro. Nesse lugar, nesse quarto, veja quem está ali. É você quando era pequena. Essa é a sua criança. Eu quero que você fique parada aí perto da porta, só observando. Olhe para ela e veja quantos anos parece que ela tem. Será que ela é pequenininha? Será que ela já tem uns 7, 8 anos? Será que ela é uma adolescente? Veja como ela está. Talvez ela esteja triste, talvez ela esteja chorando, encolhida num cantinho, talvez com os olhos de medo, assustada, cansada. Sabe por que que ela tá assim? Porque talvez ela tenha visto cenas chocantes para uma criança ter visto. Talvez ela tenha tentado entender coisas
que não fazia sentido para ela. Talvez ela tenha sido responsabilizada pelo que não era responsabilidade dela. Talvez ela foi obrigada a amadurecer cedo demais. Talvez ela tenha crescido cuidando em vez de ser cuidada. Ela pode ter sofrido injustiças que ninguém viu e não tinha como se proteger. E ela cresceu sentindo que ninguém a defendia, que ninguém a protegia. Essa menininha acreditou por muito tempo que ela era vítima de tudo que acontecia, porque essa foi a única forma que ela encontrou para sobreviver. Ela cresceu sentindo pena dela mesma, porque ela não sabia o que fazer com aquela dor que ela sentia. Essa sua criança já suportou tanta coisa para que você pudesse estar aqui hoje. Ela viveu coisas que nenhuma criança deveria ter vivido sozinha. Ela é muito forte e ela é corajosa. Só que ela ainda não se deu conta disso. E você vai ajudar ela a reconhecer toda a força que ela tem e que ela teve. Agora você pode se aproximar da sua criança, você já sabe o que ela está sentindo. Se aproxima dela devagar, se senta ao lado dela e olha ela nos olhos. Você vai falar muita coisa para ela agora e fale com todo carinho. Minha querida criança, eu reconheço tudo que você passou. Você foi forte, muito mais forte do que você imagina. Eu sei que você não tinha ninguém para te apoiar. Eu sei que você sofreu e ninguém viu. Eu sinto muito por tudo que você passou. Você não merecia viver aquilo sozinha. Você tinha razão de se sentir injustiçada. Aquilo realmente foi pesado demais para você. Você não tinha recursos, não tinha proteção. Eu reconheço a sua dor. Meu amor, eu sei o quanto você se sentiu vítima. Mas sabe de uma coisa? Você nunca foi uma vítima. Você era apenas uma criança tentando sobreviver com algo que você não sabia lidar. Você era só uma criança tentando entender o mundo dos adultos. Você não era fraca. Você só era pequena. Você não era incapaz. Você só não tinha recursos. Você sobreviveu a situações que teriam derrubado até adultos. Mesmo sem nenhum apoio, você resistiu. Você provou que você não é fraca. A partir de hoje, você não precisa mais se esconder no papel de vítima para poder ser vista. Você não precisa mais esperar que alguém venha te salvar. Você não depende mais do amor, da atenção ou da validação de ninguém.
Eu cheguei e dessa vez eu não vou te deixar sozinha. Eu assumo as rédeas da nossa história a partir de agora. Eu sou adulta, eu sou forte e eu sei o que fazer. Eu sei do que você precisa. Eu sei como te acolher e eu sei como te cuidar. Eu te liberto do papel de vítima que você precisava ter para sobreviver. Muito obrigada, minha querida criança, por ter conseguido superar tudo isso. Por causa da sua força, eu estou aqui agora. Perceba que essas palavras acalmaram a sua criança e deram paz para ela. Ela estava se sentindo aflita, agora não está mais. Agora, abrace sua pequena criança e sinta ela relaxando nos seus braços. Sinta ela se entregando no seu abraço, confiando em você, soltando todos os pesos que ela carregou por tanto tempo. Fica nesse abraço por uns instantes e sinta sua criança agora calma, tranquila, confiante. Respira fundo de novo. Sente o seu corpo mais leve e agradeça a você mesma por ter tido coragem de abrir aquela porta. Quando vocês estiverem prontas, pode abrir os olhos. Respira. Se tiver água aí do lado, toma um pouco de água. Quem quer falar comigo como se sentiu? Como se foi intenso para vocês? Como que estava a criança de vocês? Se quiser falar no chat, pode falar no chat. Como que vocês encontraram a criança? Como que ela estava? Como que ela ficou? Vocês conseguiram fazer a visualização da criança? Conseguiram ver? Conseguiram acompanhar? Só faz um joinha para mim, então. Conseguiu, Suzane? Uhum. A Grazi conseguiu. Oi, Lu, Lucimar, fale. Consegui, consegui. Ela tava pulando, parece. Ao mesmo tempo que ela tava feliz, parecia. Aí eu consegui acalmar ela. Parecia que ela tava agitada. Abracei ela e acalmei ela. Uhum. Um abraço bem gostoso. Muito bom. A criança, a Edna falou que a criança estava desconfortável, estava se sentindo sozinha, da Patrícia. Muito bom, gente. Toda criança passou por algumas dessas situações que eu mencionei. Todos nós passamos. E isso às vezes fez a gente se sentir assim, sabe? No papel de vítima, pensando que isso só acontece com a gente, só aconteceu comigo. Minhas coleguinhas de escola não passavam pelo que eu passei. A família delas era diferente. Por que eu? Por que comigo? Né? E a gente, sem querer, se coloca no papel de vítima. Então, agora,
Com essa criança em mente, nós vamos fazer o exercício da EFT. Eu sei que tem algumas pessoas novas aqui. Eu vou dar uma breve, bem breve mesmo, explicação para esses novos, tá? Sobre o que é a EFT que nós vamos fazer agora. A EFT são pontos de acupuntura emocional que, em vez de agulhas, nós usamos toques. Toques com a ponta dos dedos. Enquanto a gente toca nesses pontos, nós vamos falar frases para liberação emocional. Tudo isso que a gente sentiu agora, nós vamos pôr para fora, nós vamos liberar e nós vamos falar em voz alta, tá? A gente vai focar nesses sentimentos. Pode ter algumas reações. Por exemplo, pode dar sono, muito normal dar sono, bocejar, arrotar, algumas sensações emocionais como chorar ou rir, ou alguma sensação ou dor em alguma parte do corpo. Tudo isso é normal e é esperado, porque é a liberação dos sentimentos negativos que a gente está guardando e a gente está colocando para fora, tá? Então, eu vou mostrar brevemente agora onde ficam os pontos. E quando a gente começar a fazer o exercício, é só vocês acompanharem comigo, com a Luciane, e olhar para a gente que a gente vai estar mostrando onde fica, tá? Então, o primeiro ponto a gente chama de ponto do karatê, que é aqui nessa parte, nessa almofadinha na lateral da mão, para baixo do dedo mindinho, tá? Pode ser mão esquerda, mão direita, tanto faz. Então, a gente toca com os quatro dedos, a gente toca aqui, tá? Segundo ponto, bem no topo da cabeça, bem aqui no meinho, bem no topo. Segundo ponto, a gente dá toques. Ah, qual a intensidade do toque? Nem muito forte para não machucar, lógico, e também não é muito fraco, porque senão não vai estimular, tá bom? Então, é uma intensidade razoável. Segundo ponto. Outro ponto, entre as sobrancelhas, entre uma sobrancelha e outra, bem no meinho. Terceiro ponto, lateral do olho, não é aqui atrás, também não é aqui dentro do olho, é aqui na lateral. A gente pode tocar nos dois lados. Embaixo do olho, aqui nessa almofadinha, no ossinho da face, embaixo do olho. Entre nariz e boca, bem aqui no meinho. Queixo, que é logo embaixo da boca, aqui bem aqui nessa voltinha. Queixo. Cravícula, a gente acha o ossinho da cravícula e é um dedinho para baixo do osso da clavícula, tá? A gente pode intercalar dos dois lados. E por último, embaixo do braço, não é na axila, tá, gente? Não é embaixo da axila. É mais ou menos na linha do sutiã, uns quatro dedos para baixo da axila. A gente, se vocês apalpar, vocês vão achar um pontinho um pouquinho mais dolorido. É nesse pontinho que a gente vai tocar também, tá? Então, agora com aquela criança em mente que vocês visualizaram, nós vamos fazer os exercícios. Então, vamos repetir comigo, olha. Aqui no ponto do karatê, foquem no sentimento. Não adianta fazer EFT pensando em outra coisa, tá, gente? Não adianta a gente estar prestando atenção no que o fulano tá falando, se tá a televisão ligada. Não, vocês têm que ter foco, tá? Foca no que a gente está falando e no que vocês vão repetir. Repitam em voz alta se puderem, né? Se aí o ambiente for, der para repetir em voz alta, é melhor, tá bom? Então vamos lá. Mesmo que aquela criança dentro de mim tenha carregado esse papel de vítima para sobreviver, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente. Mesmo que eu tenha razões reais para ter me sentido vítima, eu me abro para libertar esse papel e assumir o meu poder agora. Mesmo que ninguém nunca tenha me apoiado,
e eu tive que dar conta de tudo sozinha. Eu aceito esse sentimento e me abro para liberar esse peso agora. Aqui, olha, topo da cabeça. Eu me senti tão pequena, tão frágil e tão sozinha. Repete comigo. Entre a sobrancelha. Eu sempre esperei que alguém viesse cuidar de mim. Eu sempre esperei que alguém viesse cuidar de mim. Lado dos olhos. Eu era só uma criança e precisava lidar com coisas grandes demais. Embaixo dos olhos. Eu vivi coisas pesadas demais para uma criança. Eu vivi coisas pesadas demais para uma criança. Entre nariz e boca. Eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. Eu não tinha maturidade para lidar com tudo aquilo. Queixo. Eu não sabia me defender. Eu não sabia pedir ajuda. Clavícula. Eu não tive apoio. Ninguém me defendia. Eu não tive apoio. Ninguém me defendia. Embaixo do braço. Sozinha, eu fiz o melhor que eu podia. Sozinha, eu fiz o melhor que eu podia. De novo, vamos começar no topo da cabeça. É natural que eu tenha me sentido vítima. É natural que eu tenha me sentido vítima. Entre a sobrancelha, eu acreditava que eu precisava que alguém me acolhesse. Eu precisava que alguém me acolhesse. Lado dos olhos. Muitas vezes eu senti pena de mim. Embaixo dos olhos. Eu me vi pequena, frágil e incapaz. Entre nariz e boca. Parecia que as coisas só davam errado comigo. Tudo dava errado para mim. Queixo. Eu precisava de apoio, de proteção, mas ninguém vinha me defender. Eu precisava de apoio e de proteção, mas ninguém vinha para me defender. Cravícula. É como se nada fosse justo para mim. Nada foi justo para mim. Embaixo do braço. Então, eu virei a vítima da história para sobreviver. Isso. Respira fundo. Solta. Essas frases fizeram sentido para vocês? Quem aqui achou que as frases fizeram sentido? Sim, Suzane, Lucimar, Grazi. Se eu falar alguma frase que não faz sentido para vocês, muda a frase, tá? Se na sua mente vir uma outra frase, fale o que vocês estiverem sentindo, tá bom? Vamos continuar. Fez, o Willy fez também, né? Uhum. Vamos continuar, gente. Mais uma rodada agora, olha. A gente vai aumentando e vai modificando, tá? As, as frases de acordo com o que vocês estiverem sentindo, tá bom?
Então, por isso que eu pergunto sempre, como que tá, como que vocês estão? Então, vamos lá. Tô aqui no ponto do karatê, né, que a gente chama. Ponto do karatê de novo. Mesmo que aquela criança dentro de mim tenha se sentido vítima por tantos motivos reais, eu escolho honrar essa história e assumir que hoje eu consigo cuidar de mim. Mesmo que parte de mim ainda viva como aquela criança, eu escolho assumir a minha vida como adulta, forte e consciente que eu sou hoje. Mesmo que uma parte minha ainda se sinta vítima, eu aceito que eu me senti assim e me abro para libertar essa dor com gentileza. Isso. Topo da cabeça. Hoje, às vezes eu ainda espero que alguém me salve e me proteja. Hoje, às vezes eu ainda espero que alguém me salve e me proteja. Entre a sobrancelha, eu ainda quero que alguém me veja, me valide, valide o que eu estou sentindo. Olhe para mim. Lado dos olhos. Porque eu sempre tive que dar conta de tudo sozinha. Eu sempre tive que dar conta de tudo sozinha. Embaixo dos olhos. Eu fico presa nesse lugar de vítima porque ninguém nunca cuidou de mim. Eu fico presa nesse lugar de vítima porque ninguém nunca cuidou de mim. Entre nariz e boca, eu me acostumei a pensar que tudo acontece comigo. Tudo de ruim acontece só comigo. Queixo, eu me acostumei a acreditar que eu não consigo me cuidar sozinha. Eu não me vejo sozinha. Eu não sei me cuidar. Clavícula, é como se eu fosse pequena demais para a vida. É como se eu fosse pequena demais diante da vida. Embaixo do braço, eu acredito que os outros têm que me ajudar, porque eu já sofri demais. Eu acredito que os outros têm que me ajudar, porque eu já sofri demais nessa vida. De novo, topo da cabeça. Eu sempre me senti injustiçada, invadida, desrespeitada. Entre a sobrancelha, eu sempre me senti vítima das pessoas. Lado dos olhos, vítima dos relacionamentos, vítima da minha família, vítima da vida. Embaixo dos olhos, parte de mim acredita que ser vítima me protege. Eu me sinto mais protegida se eu tiver no papel de vítima. Entre nariz e boca. Parte de mim tem medo de abrir mão dessa identidade. Parece que eu tenho medo de abrir mão disso. Queixo. Eu me coloquei nesse papel sem perceber. Quando eu vi, eu já estava aqui. Clavícula.
Eu fiquei presa nele por muito tempo. Eu fiquei presa nesse papel por tanto tempo. Embaixo do braço, às vezes eu me sinto incapaz de enfrentar a vida sozinha. Às vezes eu me sinto incapaz de enfrentar a vida sozinha. Respira fundo. Como vocês estão? Alguém teve alguma sensação diferente? Eu vi muita gente bocejando. Fora bocejar, alguém mais sentiu mais alguma coisa? Gente, quer falar comigo? Pode colocar no chat, tá? Deixa eu ver se tem coisas no chat. A asma atacou, Suzane. Muito bom, tá colocando pra fora, viu? Na primeira senti muita coceira nos olhos, a Wendy. Só sono e relaxada. Sola dos pés ardendo muito, a Edna já a segunda vez, segunda ou terceira vez que senti nos pés, né, Edna? Bocejei e deu coceira no nariz. Uhum. Sempre a gente repete, qualquer sensação é bem-vinda, tá? Não precisa ficar com medo, porque quando a gente terminar a terapia, tudo passa. Enquanto a gente está fazendo a terapia, isso aí são sensações que está libertando, a gente está colocando para fora o que está preso aqui dentro. As frases estão fazendo sentido para vocês, tá? Dá um joinha para mim, quem tá com a câmera fechada, só dá um joinha. Uhum, sim, sim. Muito bom, gente. Então vamos para a última parte agora, tá? A última parte, libertadora, para libertar vocês de qualquer sentimento que vocês estão carregando aí. Vamos lá, começando aqui de novo. Mesmo que eu tenha me sentido sozinha a vida inteira, eu me acolho e reconheço que hoje eu sou adulta e eu sou protagonista da minha própria vida. Mesmo que ninguém nunca tenha me apoiado e eu tive que dar conta de tudo sozinha, eu aceito esse sentimento, me amo e me respeito profundamente. Mesmo que aquela criança dentro de mim tenha carregado esse papel de vítima para sobreviver, eu me abro agora para libertar essa dor com gentileza. Topo da cabeça. Agora eu começo a reconhecer a minha força. Eu estou começando a reconhecer que eu sou forte. Entre a sobrancelha. E quando eu reconheço a minha força, o papel de vítima perde o sentido. Não faz mais sentido para mim. Eu reconheço que eu sou forte. Lado dos olhos. Hoje eu vejo que aquela criança nunca foi vítima. Hoje eu vejo que aquela criança não foi vítima. Embaixo dos olhos, ela foi forte. Forte demais para a idade que ela tinha. Entre nariz e boca. Ela foi corajosa e continua sendo parte de mim até agora. Ela sou eu. Ela foi corajosa e eu sei que eu também sou. Queixo. Hoje eu não preciso que ninguém me salve.
Hoje eu não preciso que mais ninguém me salve. Clavícula. Hoje eu não preciso que ninguém cuide de mim. Hoje eu não preciso que ninguém cuide de mim. Embaixo do braço. Agora eu sou suficiente. Eu sou capaz de me cuidar. Eu sou capaz de me cuidar. Topo da cabeça de novo. Eu não preciso mais me sentir uma vítima. Eu não preciso mais me sentir uma vítima. Entre a sobrancelha. Eu não preciso desse papel para sobreviver. Eu não preciso desse papel para sobreviver. Lado dos olhos. Eu sou adulta agora e sei o que fazer. Eu sou adulta agora, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Na verdade, eu sobrevivi. Eu fui forte, eu fui resistente desde pequena. Entre nariz e boca. Eu não sou vítima. Eu sou uma vencedora. Eu não sou vítima nada. Eu sou uma vencedora. Queixo. Esse papel de vítima não combina mais comigo. Não combina mais com a mulher que eu sou hoje, com a mulher que eu me tornei. Clavícula. Eu libero essa identidade velha, essa identidade antiga que eu carreguei há tanto tempo. Embaixo do braço. Ser vítima me manteve presa, mas agora eu sou a protagonista. Eu me libertei. Eu tomo as rédeas da minha vida, assim como eu prometi para minha criança. Eu tomo as rédeas da minha vida agora. Pronto. Respira fundo. Puxa o ar de novo pelo nariz. Solta devagarzinho. Se tiver água aí do lado, toma água. Como vocês estão? Querem falar alguma coisa comigo, gente? Preciso saber como que vocês estão, se fez sentido para vocês, como vocês estavam no começo, como vocês estão agora. Se teve muitas reações, se estão sentindo mais leve. Preciso do feedback de vocês, só para a gente ter uma direção, tá? Se a gente está trabalhando com vocês, o que vocês estão realmente precisando. Fez sentido? Uhum. A asma está melhorando? Faz mais vezes, tá, Suzane? Depois assiste a gravação, faz mais vezes o exercício. Mais relaxada. Os pés continuam ardendo bastante, Edna. Semana passada passou depois? Quando terminou a terapia, passou? A Willy relaxada, leve. Uhum. Sonolenta fez muito sentido. Uhum. Muito bom, gente. Se essa terapia fez todo sentido para vocês, se vocês conseguiram se identificar com algum aspecto da terapia de hoje, refaçam, tá? A gravação vai estar disponível para vocês poderem refazer quantas vezes for necessária. Aqui a gente fez durante meia hora.
mas o ideal seria vocês fazerem mais vezes, tá? Se for necessário, façam, reveja quantas vezes vocês precisar. Às vezes até todo dia, separa um tempinho durante o dia e faz mais uma vez, até vocês sentirem um alívio por completo, tá bom? Deixa eu ver. Tem mais gente falando aqui no chat. Deu vontade de arrotar, mas não saiu. Deu vontade de somar. Hum. Bocejou. Uhum. Muito bom, gente. Lu, quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, talvez você não esteja no papel de vítima, mas a pergunta que eu quero deixar para vocês entenderem a importância de rever isso daí, de assistir novamente, porque foi muito bem pensado, conhecendo vocês que a gente já conhece há um bom tempo. Vocês são protagonista da história de vocês? Pode ser que não seja vítima, mas são protagonista? Vocês estão assumindo o controle da vida de vocês? Então, se a resposta for sim, parabéns. Se a resposta for talvez, reveja. Se a resposta for não, reveja mais vezes ainda. Porque vocês conseguem sair da posição de vítima e ir para a posição de protagonista. Consegue, todo mundo consegue. Mas é como foi falado na palestra, e como a Cris fez com vocês a terapia. São escolhas, né? Então, escolha ser a protagonista da sua vida, que vale muito a pena, viu? Tá bom? Colher as conquistas, né? Uhum. E assim, só a gente sabe o que a gente realmente precisa, né? A gente não pode esperar que o outro venha suprir alguma necessidade que a gente tem. A gente pode suprir. Tudo que a gente precisa ter é a gente que a gente pode dar. Se a gente Uhum, ficar esperando do outro, talvez nunca venha. E aí a vida da gente fica paralisada em função da outra pessoa que a gente fica esperando, né? Isso é o que mais prejudica a pessoa quando ela está na situação de vítima, é ela esperar que o outro faça por ela o que ela pode fazer. Mas ela não se dá conta disso e às vezes fica esperando. Quando a gente é protagonista, o nome já fala, a gente é que toma a ação, né? uhum, Então, tomem ação. Quem está aqui hoje, vocês, essas 11 pessoas, fora eu e a Lu, né? 11 pessoas que estão aqui hoje, já estão dando passo de ação. Já escolheram cuidar de vocês. E eu tenho muito orgulho de ter vocês aqui. Eu dou os parabéns para você, porque não são todas as pessoas que têm a coragem de começar um tratamento emocional, a coragem de estar num grupo aqui como esse. E se vocês estão aqui é porque vocês deram o primeiro passo. Então, parabéns. Continuem assim. Agora, vocês têm muito futuro pela frente. Vocês vão ser a protagonistas da vida de vocês, eu tenho certeza. muito bem, gente. Parabéns para vocês, viu? Parabéns pelo esforço de cada uma. E uma boa, excelente semana para todas, tá? Semana que vem, algumas eu vou ver amanhã, na quinta e outras na segunda-feira. Tá bom, queridas? Tchau para vocês, viu? Boa noite, gente.